É, galera. E agora, Tarcísio, não vai falar nada? Vai ficar em silêncio porque o seu assessor foi detido com mais de 2 milhões suspeito de desvio da educação. Ele é assessor de Tarcísio de Freitas. Calma aí que já vou explicar tudo aqui, galera. Essa operação que aconteceu hoje. André Mendonça. Olha só como é um caso assim para você olhar bem. O ex-ministro de Lula, da Previdência, demitido, foi detido hoje pela PF. Mas já o ex-ministro de Bolsonaro não foi detido. Apenas colocou um ator no e ainda tem um Onyx Lorenzoni, né, que recebeu aí dinheiro, propina. Todos esses dois, que é do lado do Bolsonaro, ficaram soltinhos, leves. Já o ex-ministro, né, de Lula foi detido. E aí, Mendonça? Porque o Mendonça é o que está ali à frente, né, dessas operações aí. Ele que está com o caso do INSS. Quer fazer politicagem? Será? Não estou dizendo que tá. Estou perguntando. Assessor de Tarcísio de Freitas pego pela PF com mais de 2 milhões em dinheiro, né, galera? Vivo. Aí vem aqui uma matéria da Fórum. Isso explica o PL de Derrite. Por que eles querem asfixiar, né, galera? A PF. Aí, ó. Uma mega operação da PF hoje. O assessor de Tarcísio pega com mais de 2 milhões, né? Suspeito de desvio da educação paulista. E aí? Primeira coisa, além do PT não assinar a CPMI, eles vêm aqui com a cara de pau, ficar lá falando, nós temos que punir, nós estamos devolvendo o dinheiro dos aposentados roubando. Nós o caramba! Quem está devolvendo o dinheiro dos aposentados somos nós, os brasileiros, que estão pagando pelo roubo e agora para devolver. Se você tá achando ruim com a maneira que o PT escolheu pra resolver o problema, por que a bosta do governo que você defende não resolveu do jeito de vocês lá atrás? Vocês não descobriram a roubalheira, não impediram ela de continuar acontecendo, não devolveram o dinheiro de ninguém, e agora que o problema tá sendo resolvido você quer achar ruim? Toma vergonha nessa sua cara, seu vagabundo! Enquanto o careca do INSS tava lá, junto com a sua quadrilha, roubando o dinheiro dos aposentados, a Polícia Federal do governo Bolsonaro tava preocupada em ficar vazando informações sobre as investigações de rachadinha daqueles filhos da p***. O PT devolveu o dinheiro dos aposentados com o dinheiro dos cofres públicos, porque se tivesse que devolver com o dinheiro que foi roubado, eles iam ter que esperar as investigações que começaram em abril desse ano acabarem, e até lá, muitos deles não estariam nem mais vivos. E essa demora não seria por incompetência não, é porque não existe na história da polícia uma investigação de um crime tão grande e complexo como esse, que tenha sido resolvido em alguns meses. Talvez, se o governo Bolsonaro tivesse começado essas investigações lá atrás, já tivesse dado tempo de recuperar todo o dinheiro que foi roubado e devolvido para os aposentados. Mas não fizeram porra nenhuma, e agora se acham mais competentes do que quem tá fazendo. E temos bomba da Polícia Federal. Olha só, a Globo não falou nada, mas a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Previdência do Bolsonaro em domiciliar. Tá com tornozeleira por roubos de aposentados no INSS. Também não falaram nada, mas o presidente estadual do Republicanos de Minas Gerais, partido do Tarcísio e do Cleitinho, ele também foi alvo aí de busca e apreensão por ter ligações milionárias. Ele mandou milhões em emendas para uma das associações que estavam roubando os aposentados. Que coisa, né? Isso aí não tem destaque na imprensa, porque senão cai a narrativa deles. Mas lembre-se aí, nós somos o Jornal Nacional do Lula. Roubo dos velhinhos. Preste atenção, a Polícia Federal acabou de informar que o ex-ministro de Bolsonaro, que trabalhava no INSS, lá naquela época já estava rolando o esquema. O ex-ministro de Bolsonaro recebeu propina e foi estratégico para blindagem do esquema do INSS. Olha só. E você, André Mendonça, tem muito o que explicar. A Polícia Federal pediu, né, galera, que para poder prender ele, só que o André Mendonça negou. A Polícia Federal também pediu para suspender o mandato de um deputado mineiro do Republicano. O André Mendonça também negou. Mas o André Mendonça autorizou a prisão do ex-ministro da época de Lula, que o Lula foi lá e exonerou ele. Aí quer dizer que o André Mendonça nega, né, os dois pedidos da PF, mas só que manda prender o ex-ministro, né, galera, que foi preso hoje. Mas vamos aqui. Descontos indevidos. O ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, teve um papel estratégico para o funcionamento e blindagem do esquema de descontos indevido do Instituto Nacional Seguro, o INSS. Olha só, aponta a Polícia Federal. Segundo investigações, o ex-ministro era chamado pelo apelido de WASF, né, galera? E agora, vão dizer, não, foi o Lula. Não, meu amigo, eu sou um cara bem sincero. Passou no governo Bolsonaro, não fez nada, chegou no governo Lula, aí a Polícia Federal começou a trabalhar e agir. Primeiro eu quero parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho que vem fazendo, porque não há blindagem com a Polícia Federal. E é importante, eu relembro do debate que estamos tendo na Câmara de Deputados, que a Polícia Federal não pode perder o seu poder de combate ao crime organizado. Então o relatório que está lá, diminuindo o papel da Polícia Federal, precisa do nosso mais veemente repúdio. E isso fica hoje, mais uma vez, comprovado. O relatório do deputado Derrite não pode prevalecer na Câmara de Deputados. Isso é a primeira demonstração. A operação de hoje, ela visa
aqueles que contribuíram com a CBPA, que é lá do Rio Grande do Norte, e também a Conafer. Todas duas que tiveram uma trajetória enorme desde o Temer até o governo Bolsonaro, que nada apurou. Ministros de Bolsonaro foram e sabiam de tudo desde 2019. Isso veio agora levar também que essa operação pegasse exatamente Zé Carlos Oliveira, ex-ministro de Jair Bolsonaro, até Stefanuto. Esta quadrilha, que já age há muito tempo, está caindo agora. E é preciso que a gente saiba que tudo aquilo que nós viemos falando, que existe uma quadrilha que vem aqui dentro do INSS, roubando os aposentados, ela está sendo investigada, vai ser punida e o dinheiro está sendo devolvido. Agora é bom dizer, isso só pode ser feito se não houver blindagem da Polícia Federal. E a gente sabe que no governo Bolsonaro não foram poucos os que denunciaram blindagem, inclusive ministros, que chegaram a dizer que Bolsonaro queria blindar até a família dele, para que não se chegasse aos seus filhos. Felizmente a Polícia Federal hoje age e eu queria parabenizar. Minha gente, o ex-presidente do INSS, que foi demitido em maio desse ano pelo presidente Lula, foi preso pela PF, que foi o presidente que foi indicado pelo Jair Messias Bolsonaro. Não para por aí, o ex-ministro da Previdência Social do governo de Bolsonaro está sendo investigado e terá que usar tornozeleira eletrônica. E a corja é grande. O deputado bolsonarista Euclides Peterson também foi alvo de mandado de busca e apreensão, cumpridos nessa quinta-feira. Me perguntando se não fosse a total autonomia que o presidente Lula deu à PF para poder fazer as investigações, mandatos de busca e apreensões, isso aí estaria tudo debaixo do pano. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que vai ter muito, muito mais. Até porque são anos e anos que estavam acontecendo esses descontos indevidos, essa roubalheira, e não foi feito nada. Os governos passaram, inclusive do Bolsonaro, olhou, fechou os olhos, proibiu a PF de fazer a investigação. Mas tá aí, um governo que dá autonomia à Polícia Federal para poder fazer o seu serviço. Hoje o Brasil acordou com uma bomba. O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, do governo Lula, foi preso pela Polícia Federal numa operação gigantesca que investiga descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Foram 9 presos, entre ex-diretores, empresários e ex-procuradores do INSS. E sabe qual é o detalhe mais importante disso tudo? Essa operação aconteceu no governo Lula. E sabe o que isso significa? Que a Polícia Federal pode trabalhar. É isso mesmo. Diferente do que acontecia antes, quando a Polícia Federal era pressionada, perseguida e usada para proteger os amigos do poder. Agora, ninguém é blindado. A ordem veio do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal cumpriu e o governo Lula não interferiu em nada. Foram presos e não foi um só, não. Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, Virgílio Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, Thaisa Hoffmann, que não tem nada a ver com a Gleisi Hoffmann, empresária e esposa do procurador, André Fidelis, ex-diretor de benefícios, Antônio Camilo, o famoso careca do INSS, já tinha sido preso, e vários outros ligados a entidades que desviaram até 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas. Agora eu quero ver a cara de quem dizia que o Lula protegia corrupto. Porque no governo Lula, quem erra, paga. Seja do PDT, do PSB, do PT ou de qualquer partido. Não tem tapete para empurrar sujeira. Não tem sigilo de 100 anos. Não tem Polícia Federal fazendo campanha para presidente. Não tem. Tem instituição funcionando. Tem Estado democrático de direito. E tem justiça sendo feita. E o deputado do Malacheia que levou uma das maiores surras lá na CPMI do senador Randolfo Rodrigues. Acompanha. Presidente, colegas, a casa caiu para petezar. É impressionante. E eu quero dizer ao Brasil, querer que ficar em posição de bonzinho, e eu vou concluir. Eu aqui não sou daquele que só acusa o PT. Tem roubo no INSS a vários governos, mas quem sempre profissionaliza a corrupção no Brasil é o PT. Na gestão deles agora do governo Bolsonaro, relator Alfredo Gaspar, aumentou em 4, 5, 6 vezes a roubalheira. Não sei quantas vezes. É tantas vezes, é tanto milhão. A casa caiu. A casa está caindo, graças, é importante que se diga, nossos cumprimentos ao Alexandre Mendonça, mas nossos cumprimentos à Controladoria Geral da União e à Polícia Federal. Polícia Federal, sabe qual é a Polícia Federal, presidente? Aquela Polícia Federal que o pessoal aqui, bolsonarista, queria tirar as atribuições no PL da facção criminosa. Um dos relatórios deles, um dos relatórios que eles prepararam, retira fundo da Polícia Federal, retira o poder de Polícia Federal de fazer operações como essa. É essa Polícia Federal que fez essa operação no dia de hoje, presidente, baseado em 2 núcleos nessa operação. O primeiro núcleo, o núcleo da Conafer. O segundo núcleo, segundo a imprensa, presidente, da CBPA. Presidente, senhor relator, Conafer entrou no INSS quando? Entrou em 2020. Ou melhor, entrou em 2017. E teve seu
contrato seu ACT renovado, meus caros colegas, em 2022. Eu falei 2020, sabe por quê? Silêncio, porque em 2020, a Conafer, pelos seus ilícitos no INSS, ela foi denunciada. Ela foi denunciada por servidores, foi denunciada por empresários. 2020, deputado Paulo Pimenta, 2020, quem era presidente da República? Acho que era o senhor Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça não era Ricardo Lewandowski. Houve denúncia naquele período sobre a Conafer. A Conafer poderia ser descredenciada porque a CGU não atuou em 2020 com as denúncias. Porque a Polícia Federal, talvez porque naquele tempo a Polícia Federal estivesse intimidada, como eles querem intimidar hoje por lei. Como vocês querem intimidar pela lei hoje, retirando atribuições, retirando os fundos da Polícia Federal, tentando aprovar leis contra a Polícia Federal, que só não avançou porque a sociedade e a própria Polícia Federal, através de suas associações de delegados e de policiais federais, denunciaram. Presidente, Conafer é o primeiro núcleo que foi apontado hoje, o segundo é CBPA. Não entrou no governo atual não, presidente. Entrou em 2020 as duas. Os ACTs, um foi de 2017, outro 2020, e o ACT da Conafer foi renovado em 2022. Presidente, teve 10 mandados de prisão. Dos 10, 9 tem relação com vocês. Segura que o filho é de vocês. Entre eles, o senhor José Carlos de Oliveira, que está com tornozeleira no dia de hoje. E isso vocês não falam. É porque o discurso é seletivo. Tem que parabenizar o ministro da Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que vocês querem fechar. Tem que parabenizar a Polícia Federal, que vocês queriam tirar atribuições e queriam tirar os fundos. Tem que parabenizar a CGU, que nesse governo funciona. Que se funcionasse no governo de vocês, os aposentados não seriam somente lesados, seriam ressarcidos. Nesse governo, que investiga, que ressarce e que responsabiliza, está sendo bloqueado os fundos daqueles que estão roubando o INSS, ou que roubaram o INSS. Nesse governo que investiga e que ressarce, 3,7 milhões de aposentados já foram ressarcidos. Poderia ter sido ressarcido por vocês, não foram. Os aposentados são ressarcidos agora. 2,5 bilhões de reais tiveram de descontos de aposentados. Silêncio, por favor. Novamente aos aposentados. Vocês não gostam muito de ouvir a verdade não, mas a verdade toda é essa. É assim, é com a autonomia que a Polícia Federal investiga. E sobre partido político, se procurar nos RIFs, me parece que nos RIFs, doação de campanha foi para Partido Novo. E doação de dinheiro teve para o senhor Onyx Lorenzoni. Não me parece que o senhor Onyx seja do Partido dos Trabalhadores. Me parece que ele foi candidato a governador pelo Partido Liberal. Muito obrigado, Silêncio. Caio, deputado Malacheira. Estou encerrando. Treta lá na CPMI do roubo dos aposentados. E o duplo molde estava como? Acompanhe. Por favor. Por gentileza. Só um instante. Marcon, calma, por gentileza. Senhores, advogado, por gentileza. Para, por gentileza. Senhores, por favor. Senhores, sempre. E a questão de ordem do advogado ao presidente tem que ser por escrito, passar para o senhor, e o senhor defere ou indefere. Não, excelência. Defere ou indefere? Não, excelência. E o que aconteceu aqui, esse incidente não tem a ver com o parlamentar. Ele tem que se dirigir de fato ao depoente. Ele vai dirigir para a parede. O senador Não tem como. Gente, o Brasil não é para amadores. Em plena CPMI do INSS, o silêncio do investigado foi quebrado. Não por uma denúncia, não por um documento, mas por um sapato. Sim, gente, um sapato de grife francesa da marca Hermès, avaliado em 9.300. E o detalhe, o sujeito é suspeito de receber 15 milhões em menos de um ano com fraudes no INSS. E olha que cena inacreditável. O deputado Duarte Júnior olha para os pés do depoente e solta a pergunta que ninguém esperava. O senhor veio de sapato? O empresário, todo composto, responde: vai permanecer em silêncio. E pronto. O Brasil inteiro entendeu o recado. É o silêncio de quem tem mais estilo do que explicação. O nome dele é Igor Dias, 28 anos, e segundo as investigações, ele teria desenvolvido um sistema para fraudar biometrias e assinaturas digitais dentro do INSS. Um esquema que pode ter desviado milhões. E lá estava ele, diante da CPMI, sendo questionado. E a resposta dele foi o sapato Hermès. É a imagem perfeita da nova elite do crime do colarinho branco. Dinheiro público no bolso e luxo no pé.
Enquanto o trabalhador espera meses por um benefício, tem gente desfilando com Hermès de 9 mil no Congresso Nacional. É a corrupção versão Fashion Week. E para você entender o tom dessa cena, a mistura de cinismo, silêncio e deboche, eu vou mostrar um vídeo que eu vou te pedir para assistir. Vale a pena ver com os próprios olhos o momento em que Duarte Júnior simplesmente acaba com o interrogado com uma única pergunta. Mas me faça uma pergunta que você precisa responder. Você veio a essa audiência usando um sapato. É verdade essa afirmação? Me manterei em silêncio. Não, você precisa responder. Você precisa responder se você está usando um sapato ou não. Qual é a marca de sapato que você está utilizando? Eu estou aqui com o seu habeas corpus. Me manterei em silêncio. Não. Está aqui a decisão do habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Item 1. O direito ao silêncio, isto é, de não responder as perguntas que possam te incriminar. Eu estou perguntando qual a marca do sapato que você está utilizando. Você é obrigado a responder, presidente. Permanecerei em silêncio. Presidente, Perdão, excelência. Vossa Excelência talvez entenda que ele possa permanecer calado. Já que ele não quer responder, eu não tenho outra alternativa. Coloca na tela a imagem 1 que eu passei para vocês. Está registrado, está fotografado. Você está utilizando essa botinha sem meia da marca Hermès. Pode dar o zoom, por gentileza. Esse H é da marca Hermès. Esse pé é seu, sim ou não? Permanecerei em silêncio. Não reconhece o próprio pé. Talvez seja por isso que cadastrou o Chico Bento para receber benefício do INSS. Por que ele não quis responder essa pergunta? Não quis responder porque ele sabe que dizer a simples marca do seu sapato lhe incrimina. É uma mistura de covardia com a tentativa do bandido de fugir à lei. Mas a lei é dura, mas é a lei. E esse sapato, aparentemente inocente, com um H da marca Hermès, que até agora há pouco eu conhecia como Hermes, mas Hermès, ele custa nada mais, nada menos do que quase 10 mil reais. Põe na tela. 10 mil reais, 9.300 reais. É o preço do sapato que você está utilizando. Isso demonstra o quão nojento você é. Opa. E o que é mais Senador, podre, deputado. senhor presidente, Deputado. o que é mais repugnante nesse momento é que aqueles que aqui vêm depois de roubar aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, pescadores, pessoas que vivem em estado de extrema vulnerabilidade, são as mesmas pessoas que tentam falar o nome de Deus em vão. Se diz evangélico, se diz conhecedor da palavra, mas a palavra de Deus que eu conheço. Vai usar tornozeleira. O ministro do Bolsonaro foi alvo da PF hoje e vai usar tornozeleira porque roubou os aposentados. Pois é a farra do INSS e a Polícia Federal indo pra cima de todo mundo, não importa de quem é o governo, entendeu? E ficou provado. Essa farra do INSS, esse roubo dos aposentados começou no governo Bolsonaro e agora o ministro da Previdência e do Trabalho da época do Bolsonaro lá vai ter que usar tornozeleira porque tava assim ajudando no roubo dos velhinhos. Isso é uma vergonha, mas a gente já imaginava, né? É por isso que eles não querem que a Polícia Federal investigue o crime organizado. É por isso que eles não querem que a Polícia Federal esteja atuando contra as organizações criminosas. Porque no fundo, a gente sabe muito bem, é sempre a direita que está envolvida com todos os esquemas que roubam o povo brasileiro e cometem crimes contra o Brasil. Ao contrário do governo Bolsonaro, em que ele queria interferir na Polícia Federal para proteger ele e os amigos dele, no governo Lula não. A PF vai para cima de todo mundo e é assim que tem que ser. E é por isso que a direita está querendo impedir a Polícia Federal de atuar. Então, parabéns, a Polícia Federal tem que ir para cima desses vagabundos que roubaram os velhinhos mesmo, e a gente tem que defender a PF contra essa direita sem vergonha que quer impedir ela de atuar.